quebradas, portas estragadas, janelas vazias, torneiras que vazam, madeiras em pedaços, móveis jogados, paisagens frias. Uma casa antiga, com paredes quebradas, portas estragadas, janelas vazias, torneiras que vazam, madeiras em pedaços, móveis jogados, paisagens frias. Assim sou eu, assim é você. Um dia alguém escolheu por nós, mas ele vem, faz tudo novo, reforma a vida, reforma os sonhos, reforma tudo. Mas ele vem, faz tudo novo, reforma a vida, reforma os sonhos, reforma tudo. Deus construtor. Assim sou eu, assim é você. Um dia alguém escolheu por nós, mas ele vem, faz tudo novo, reforma a vida, reforma os sonhos, reforma tudo. Mas ele vem, faz tudo novo, reforma a vida, reforma os sonhos, reforma tudo. Deus construtor. Uma galera, aplaudir essa banda aí. Vamos lá aplaudir forte. Galera boa. Pessoal, boa noite para vocês. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro Link Sul. Trabalho novo nosso aí da Igreja Presbiteriana do Setor Sul, os jovens. E essa é a primeira edição. E hoje vamos falar sobre algo muito importante, muito polêmico. E eu gostaria que a gente participasse bem, que a gente conversasse. Vai estar aberto para perguntas. A gente já tem aqui o número para as perguntas. Então, se você já tem alguma pergunta a respeito do tema relacionamento, você já pode ir preparando aí, ok? A gente tem um vídeo para mostrar para vocês. O programa ao vivo é assim, viu, gente? Quando é editado... Caramba, cara. Mais um ano, velho. Mais um ano. Falta o quê? 2... Pô, tá 2 meses pra acabar o ano, velho. Eu tô aqui ainda, cara. Caraca, eu não sei o que tá acontecendo comigo, cara. Eu não sei o que tá acontecendo comigo que eu não arrumo uma varola, cara. Meu Deus, o que tá acontecendo comigo, pai? O que tem de errado comigo, Senhor? Tô orando a ti, pai. Eu tô orando a ti mais de 2 anos, Senhor. E o Senhor, por que, Deus? O problema sou eu, pai. Eu tenho que tocar de igreja, Senhor Deus. Pelo amor de Deus, pai, fale comigo, pai. O que está acontecendo comigo? Muitos irmãozinhos aí, dos vizinhos, meus amigos, tudo já namorando, eu estou só aqui, pai. Por que essa solidão, Senhor? Por que, cara? Já está quase acabando, cara.
Eu estou orando há mais de 2 anos, Deus. Por quê, pai? O Senhor não viu a varoa, pai? Meu Deus, por que está com... Ô, Senhor, apressa-te, ó pai. Eu estou orando pela irmã ali, Senhor. Mais de 1 ano e meio, Senhor. O Senhor não coisa a resposta, Senhor. Pelo amor de Deus, pai. Confirma essa oração, Senhor Deus. Confirma, pai. Envia um varão, Senhor Deus. Envia um pastor, uma pastora para confirmar essa oração de enviar varão, pai, de mostrar a varoa, pai. Mostra-me, ó pai. Revela-te a mim, Senhor Deus, a varoa, pai. Revela os teus mistérios, Senhor. Ô, Senhor. Tem misericórdia, Pai, da minha alma, Senhor Deus. Tem misericórdia da minha feiura, Pai. Ó, Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que tem poder, que cura toda a feiura, Pai. Envia, Senhor Deus. Envia, Pai, a varoa, Senhor Deus. Envia, Pai. E aí, galera, palma para essa oração, né? Gente, na boa, quem já fez essa oração? Levanta a mão aí. Quem já fez? Quem está fazendo? Certa vez um colega meu conversando com o pastor, e ele desabafando, né? Com o meu pastor lá na Bahia. Pô, pastor, todo mundo namorando e tal, eu tô orando, tô firme aí, e Deus não manda nada para mim, sabe? Eu não sou exigente não, pastor, sabe? Mas Deus parece que não ouve minhas orações. Aí falou, calma, Saulo, a sua está guardada. Gente, isso é áudio de mensagem chegando, viu? As perguntas. E ele falou, pastor, o que está acontecendo? O pastor falou, calma, Saulo, a sua está guardada. Ele falou, não, pastor, está guardada não, está escondida, que até hoje não apareceu. Gente, quem nunca passou por isso ou não está passando por isso? Como é difícil a gente esperar, como é difícil a gente aguardar o momento certo, de um relacionamento bom para a gente, aquilo que a gente está colocando diante de Deus. E para esse tema, para essa conversa dessa noite, nós trouxemos aqui 2 convidados super especiais. Eu queria que vocês recebessem eles com aplausos, com festa, tá bom? Pastor Marlúcio, pode vir aqui para frente, pastor. E a nossa psicóloga, Guta. E não menos importante, a nossa banda, Salão Nobre, no ar. Ok, galera. Gente, eu queria conversar com vocês um pouco. Eu queria que se apresentassem. Geralmente a gente começa pelas mulheres. Gente, como eu cumprimentei os convidados lá no início, eu não cumprimentei agora, fica parecendo que eu não fui elegante, né? Tem um microfone do lado aí, Guta. Eu queria que vocês falassem um pouco, primeiro, sobre o ministério de vocês, né, o trabalho de vocês, quanto tempo vocês estão nisso, né? Profissão, ministério, profissão. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre a vida de vocês, o trabalho que vocês têm desenvolvido. Guta primeiro. Bom, faz um tempinho, né, que eu já estou nesse caminho do ministério. Talvez na idade de alguns de vocês aqui eu senti o chamado de Deus para a obra missionária e fui para o Instituto Bíblico, me preparei, formei em 87. Comecei a trabalhar com a Junta de Missões da Igreja Presbiteriana. Depois eu me especializei em missões, com vista a sair do Brasil para ir para os campos transculturais. Mas Deus, Ele não tinha propósito para mim fora do Brasil. E Ele foi me levando para diversas cidades onde eu precisava desenvolver trabalhos missionários. Por fim, eu, trabalhando com jovens, fui percebendo uma necessidade muito grande de entender certas questões, certos problemas que vinham surgindo dentro da igreja, que eram problema de depressão com jovens e outros transtornos mentais. E por conta disso, eu resolvi estudar psicologia para tentar fazer uma intervenção melhor dentro do ministério.
E daí para frente eu venho também atuando como psicóloga, usando a psicologia como ferramenta de trabalho para servir ao reino de Deus. Pastor Marlúcio. Então, Marlúcio, né, pastor da Igreja Orvalho do Vermont, me converti em 1980, com quase 18 anos, não tinha 18 ainda, e naquela ocasião as coisas não eram muito diferentes das de hoje, nesse assunto que está sendo proposto tratar aqui, mas houve um grande mover de Deus naquela ocasião, e uma mocidade de 9 jovens mundanos que tinha na época, chegou em 3 anos a mais de 120, e uma grande parte dessa mocidade casou entre si, casou dentro da própria mocidade. Depois de 3 anos de convertido, Deus me tirou, me mandou para Recife para estudar, fiz seminário em Recife. Depois dos 4 anos de seminário, vim para a Igreja Presbiteriana Orvalho do Vermont, e estou lá em fevereiro agora faz 30 anos, e acompanhando esse trabalho, tanto dos jovens, quanto de adolescente, de criança, e também casais e terceira idade, porque eu entendo que pastor é pastor da igreja, não pastor de uma faixa etária. Eu sou pastor de adolescente, sou pastor... Não, você é pastor. E acompanhar essa nova geração, no caso vocês, é um desafio muito grande, porque a mudança que ocorreu, ou as mudanças, foram grandes. Embora há 35, 37 anos atrás tinha toda a história do ficar, do beijar sem compromisso, isso já havia, mas intensificou muito. E a coisa, eu coloco ela dentro de uma linha bíblica teológica. Quem sou eu? Eu sou crente. Hoje eu fiz uma brincadeira no lugar onde eu estava, e eu perguntei para a menina assim: você é boa de doutrina? Ela disse: mais ou menos. Quem não é filho de Deus é filho de quem? Vocês sabem? É só uma brincadeira, viu, gente? Aí ela falou: pastor, eu não sei não. Olha, quem não é filho de Deus é filho do diabo. Em resumo é isso. Se você namora um filho ou uma filha do diabo, quem que é o seu sogro? Então é uma questão de posicionamento, né? Para tudo, inclusive namoro. Ok. Dentro do trabalho que vocês vêm desenvolvendo, como é que vocês têm visto a respeito do comportamento dos jovens, de modo geral, e da igreja, a respeito desse assunto, né? Há pessoas que procuram vocês com essa crise, né? O que é que está acontecendo comigo, né? Por que é que ninguém aparece e tal? Então, essa crise é muito comum, e como o pastor Marlúcio falou, isso dentro da igreja parece que se torna ainda mais forte, porque nós temos uma série de padrões, né, de comportamento, nós temos uma linha bem fixa de objetivo de vida nosso, que acaba conflitando com as nossas carências, né? Eu queria que vocês falassem, dentro do trabalho de vocês, como vocês têm observado essa questão na juventude. Gente, é tão complicado responder isso, porque é algo que não tem uma matemática, não tem uma regra, uma métrica para aconselhar o jovem nessa situação. Cada um é cada um, mas no todo, a dificuldade que eu encontro como pastor é que uma boa parte da galera da idade de vocês não aceita muito, ou quase nada, os fundamentos bíblicos para esse assunto. Esse é um ponto. Outro ponto que eu coloco muito é um garoto que está com 17, 18, 19 anos, se ele vai procurar a costela dele agora, se ele encontra, ele vai namorar com ela no mínimo 7 anos. E um namoro de 7 anos é complicado não rolar pecado. Vocês sabem do que eu estou falando, porque é difícil. Então, qual é a hora de buscar essa costela mesmo? Para levar a sério?
Se o menino está com 17 anos, ele vai aguentar namorar 10 anos com a menina e a menina com ele? Então tem toda uma questão para se conversar mesmo. Então, como as coisas mudaram, você também tem que mudar a forma de abordar o assunto, de tratar o assunto, sem perder essa visão de Bíblia. Por isso que eu encontro uma certa dificuldade para dizer: calma, espera, as coisas mudaram, mas Deus tem uma pessoa certa para você. Mas não tem sido fácil não, meu irmão. Guta. O que a gente tem observado é que o namoro hoje é muito precoce. As crianças, elas são estimuladas, muitas vezes até pelos pais, a começar a busca desde cedo. Então, os jovens, eles começam bem antes da hora, da época, já ficar focado em buscar sua costela, em ter a sua cara metade, a ter o seu ou a sua predestinada, e muitas vezes não é da forma idealizada. Então, o mais difícil é porque as pessoas idealizam um companheiro ou uma companheira, e quando eles vão para a realidade, há um choque, né? E esse é o conflito da maioria. Então, a gente percebe que tanto adolescentes quanto jovens, até pessoas na idade adulta, que querem refazer a vida, quer ter um companheiro, uma companheira, sofre muitas vezes por conta desse idealismo que constrói e que na prática é totalmente diferente. Verdade. Pô, queria conversar com a banda. Juninho, me empresta esse microfone aí. Nós temos aqui conosco, gente, o Maicon, só que não tem o Jackson depois. Queria que você falasse um pouquinho aí como é que você tem enxergado essa questão dentro da igreja, né? Dessa espera. Quiser dar um depoimento pessoal. Primeiramente, boa noite a todos. É uma questão muito bacana para a gente falar durante 3 horas, mas qual que é a pergunta que você quer me fazer para eu responder mais diretamente? Como você tem visto o comportamento dos jovens da igreja a respeito da espera? Você olha como tem sido o comportamento deles a respeito desse assunto, do seu ponto de vista, né? Sim, isso é bem complicado porque às vezes varia muito de doutrina para doutrina, né? Tem um pessoal que é mais radical, extremista ou tradicional, e um pessoal que às vezes é mais mente aberta e acha que tem mais livre-arbítrio. Porque eu acho que o livre-arbítrio, quem teve mesmo, foi só, talvez, Adão e Jesus. Porque toda vez que nós ficamos sozinhos e precisamos e temos que decidir sozinhos, nós fazemos coisas ruins. Dá errado, sempre. Nós dependemos de Deus. Então, toda vez, se você pegar uma chave, colocar ela aqui e deixar ela sozinha, ela vai cair. Então, é isso que às vezes acontece com a gente. E às vezes programas como, não quero colocar ninguém contra ou criar algum tumulto pelo programa, por exemplo, Eu Escolhi Esperar, que é um programa bacana, que tem vários ideais bacanas, mas às vezes as pessoas estão tão desesperadas e precisam escolher que elas entram em um programa assim, porque tem muitas pessoas e querem logo às vezes conhecer alguém. Esperar vai variar muito de acordo com o tipo de personalidade da pessoa, mas a gente nunca consegue enxergar o além. Isso é a dificuldade da juventude. A gente sempre pensa no agora. E conselhos igual do pastor Marlúcio, igual da Guta, são muito valiosos porque aprender a esperar, eu acho que é muito difícil para uma juventude que tem pressa das coisas rápido. Então eu vejo hoje na igreja em geral uma dificuldade tremenda e às vezes a gente acha que tudo é um sinal de Deus. Conheci uma pessoa num culto de sábado, não, foi a enviada de Deus, certeza, e às vezes acaba namorando e não dando certo. Às vezes você está no sinal, vê o outdoor assim, por que você não namora agora? Nossa, é o sinal de Deus, eu tenho que namorar aquela moça. Quando tem interesse, né, tudo é um sinal. Né? Tudo vai ser um sinal. Mas é isso, a dificuldade maior é saber confiar
em Deus, porque quando for o momento certo, Ele não só nos vai dizer, mas vai mostrar nas nossas vidas. Ok, então, palmas para o rapaz aqui. Pergunta chegando. Meu principal problema é confiar em determinada pessoa. Qual a dica para trabalhar nesse ponto? Pergunta boa, viu? Confiança é uma conquista, né? Não dá para a gente confiar numa pessoa da noite para o dia. A convivência, a observação do comportamento dessa pessoa, a sua conduta, a sua ética, né? O seu comprometimento, sobretudo se a gente é cristão, perceber o comprometimento dessa pessoa com a palavra de Deus, com os princípios da palavra de Deus. Tudo isso nos ajuda a desenvolver a nossa confiança nessa pessoa, né? Porque da noite para o dia não dá, é um processo. À medida que a gente vai convivendo, a gente vai observando, a gente vai percebendo a conduta, né? Os princípios dessa pessoa, então dá para você ir checando isso com os seus princípios, com os princípios da palavra, e se há coerência, aí sim é possível começar, então, a confiar. Pastor Valúcio. A confiança, eu não queria, talvez eu vou escorregar aqui na área da irmã, talvez não está faltando confiança em si mesmo, segurança em si mesmo, no caso dessa pessoa. Se você é uma pessoa segura do que você quer, do que você gosta, onde você está indo, você vai olhar as pessoas também mais ou menos com esse olhar. Claro que tem muita gente que pisa na bola, que vacila, levando você também a ficar desanimado. Mas essa confiança está muito ligada também ao relacionamento. Relacionamento, à medida que ele vai caminhando, bom, eu percebo que tem aqui pelo menos alguns casais que estão namorando. E à medida que você vai namorando, a ideia é que esse relacionamento vai gerar confiança. Confiar na pessoa, saber quem é a pessoa, para onde ela está indo, o que ela gosta. Então eu colocaria, primeiro, uma questão de confiança em si mesmo, de segurança em si mesmo, e essa confiança, ela vem, como a irmã colocou, e também dessa questão do relacionamento, que vai gerar, relacionamento vai gerar confiança. Agora, se gerar desconfiança, então termina logo e acaba, porque aí já ficou provado que a pessoa não merece confiança. Segurança e confiança, né? Verdade. E sim, existe um tipo de falta de confiança que chega a ser uma ofensa para a pessoa, né? Às vezes a respeito da fidelidade da pessoa. Você estava onde? Com esse tipo de pergunta, com pessoas dentro da igreja, eu acho muito complicado. Porque assim, a partir do momento que você faz esse tipo de pergunta, desse tipo de questionamento, você está questionando o caráter da pessoa, não é verdade? Então, assim, alguém que eu sempre tive problema com essa maneira dos jovens, como um cobra do outro, né? A questão do relacionamento, algo que está sendo construído ainda, mas que muitas vezes não deveria ser aceitado, a pessoa duvidar do seu caráter. Pois é, mas a pergunta já acontece por causa da prática. Verdade. Como se perdeu essa confiança, está meio que generalizado, meio banalizado, aí uma garota não confia mais no namorado, porque no fundo ela desconfia que ele não está sendo verdadeiro com ela. Por isso que tudo volta para a palavra. É um relacionamento de insegurança, de mentira, né, líquido mesmo, que vai se deteriorando, e aí fica todo mundo inseguro. Posso confiar num crente hoje? Os meninos são crentes mesmo, as meninas são crentes mesmo. Então, por isso que gera. Eu concordo com você, não estou discordando, pelo contrário, dizendo que está indo mais fundo na questão. A coisa está meio banalizada, então para dar uma moralizada, precisa se firmar na palavra, se firmar com Cristo, e aí sim. Por exemplo, eu nunca tive desconfiança da minha esposa. Ela morava em Patrocínio, Minas Gerais, e eu morava em Recife. Nós nos encontrávamos 2 vezes por ano. E eu não perguntava para ela com quem que você andou, com quem que você foi, o que aconteceu. Eu conhecia ela, eu confiava nela. Eu brinco que eu confio mais nela do que em mim. E eu espero que ela fale a mesma coisa. Deixa eu colocar mais uma cereja nesse bolo aí.
Eu acredito que a questão da desconfiança está muito voltada também para essa questão do ciúme, aquela necessidade de controle. Hoje é muito comum a gente ver esse controle, né, na vida do namorado, da namorada, da esposa, do esposo, né? Então, é como se a pessoa começa a namorar, a se relacionar, e aí alguém olha para o outro como se fosse propriedade dela. Então, ele quer ter aquele controle absoluto. Por exemplo, rede social. Eu tenho que ter a senha da página do Facebook da minha namorada, do meu namorado. Eu preciso checar o zap dele para saber com quem ele se relaciona, com quem ele está conversando. Então, é como se o casal não pudesse mais ser um indivíduo, né? Não ter a sua individualidade, porque nesse relacionamento o sujeito acredita que tem que controlar daí para frente todos os relacionamentos da sua namorada ou do seu namorado. Então, isso é muito perigoso, e isso é muito problemático, porque o fato de você namorar com alguém, de você conviver com alguém, de você estar casado com alguém, não significa dizer que você é dono daquela pessoa, que você tem que controlar aquela pessoa. E isso é um problema em alguns relacionamentos, porque você não dá mais espaço para o outro ser ele, né? Ter seus gostos, ter suas preferências, manter seus amigos, né? Fazer determinadas atividades, porque não, agora tem que ser só comigo, né? Tem que ser só amigos iguais. Então, isso é muito complicado. Gera toda uma desconfiança, né, na relação. Gente, alguém daí tem alguma pergunta? Juninho está com o microfone aqui. Tem gente que gosta de falar, né? Não gosta de mandar mensagem, não. Quem tiver, só dá um sinalzinho com a mão, a gente leva o microfone, você fala. Você não está sendo filmado, a câmera está só aqui em cima. Então... Eu estou duvidando que alguém vai levantar. Tem um cara que... É a geração que conversa só aqui, né? É. Tem gente que está com cara de que vai falar. Se a gente der uma cutucada assim, pergunta. Rafa, manda mais pergunta para a gente aí. Love is in the air, everywhere I look around. Como saber se determinada mulher, é um cara, é a mulher certa de Deus para mim? Qual o momento certo para chegar nela? A gente vai falar do ponto de vista do homem, depois a Gota fala. Pastor, o que é que você acha disso aí? Como saber se determinada mulher é a pessoa certa de Deus, né? E como chegar nela? Então, foi feita uma pergunta no acampamento para mim, se Deus faz a mulher em série, o homem em séria. O número 21 vai encontrar com o número 21, Deus já predestinou isso, determinou isso, ou Deus também, como o menino ali falou, sobre o livre-arbítrio, Deus me deu liberdade para escolher. Como encontrar? Essa oração que você falou no início ali, eu fiz na época, eu tinha 19 anos, eu sempre cheguei mais cedo para orar na igreja. E eu estava lá meio desanimado, falei, Senhor, a primeira moça que entrar aqui hoje é a minha mulher. Moça, né? Mas aí entrou uma moça. Aí eu falei, não pode ser. Não era da Sassi, essa menina, não era nem por uma questão de estereótipo, era mais de questão de vida espiritual. E eu não fiz a segunda oração de novo, a mesma coisa. Aí entrou a minha esposa, na época não era nem namorada, né? Então, como saber que é a pessoa certa? Eu acho que tem alguns princípios. Se você é crente e quer levar a sério, você tem que saber se ela é crente ou se ele é crente. Quando eu falo crente aqui, é lavado, redimido no sangue de Jesus, professo, uma pessoa que quer levar Deus a sério. Não é o esquentador de banco de igreja, não. Então, a menina é uma menina legal, é um cara legal. Namora ela só no olhar primeiro, namora ele só observando o primeiro comportamento dele na igreja.
Seria esse um ponto. O outro ponto é, a idade dele é compatível com a minha? Nós estamos numa idade de começar um namoro visando um relacionamento sério, um casamento? Porque se você não tem idade para levar um relacionamento a sério, visando um casamento, eu não te aconselho a namorar. Se o namoro tem por objetivo te levar ao altar, como é que um menino de 15 anos vai pensar nisso? Por outro lado, gera essas questões complicadas que está aí hoje. Todo mundo fica com todo mundo. Eu condeno esse ficar, eu não concordo com esse ficar, não é? Porque o ficar mexe com a sua sexualidade, com a sua sensualidade. Se um homem beija na boca de uma menina e não sente nada, ele precisa procurar um médico. E a menina também. Então, a hora certa, esperam a idade certa. A palavra de Deus fala: não desperteis o amor até que este o queira. Calma, calma. Deus tem a hora certa, tem a pessoa certa. E como chegar, que eu senti no final ali uma... Ah, como chegar? É. Aí, meu amigo, se Como é que você vai é pagar o homem, bote? se você é homem, seja homem. Hoje nós temos uns homens banana mole, chega na menina, conversa com ela de boa, com educação. Se for o caso, leva ela para fazer um lanche. Conversa com ela de boa. Olha, eu tenho te observado há algum tempo, sei lá. Aí é de cada um, né? Mas eu acho que o homem tem que tomar atitude. Como às vezes alguns homens não tomam, as meninas estão tomando, porque ninguém aguenta, né? Ninguém espera tanto tempo e vai. Eu costumo dizer que quando alguém aqui superar a minha esposa em oração, eu dou o direito para desesperar. Aí você vai me perguntar quantos anos ela orou e esperou o Senhor? 5 anos. Ela me conheceu, eu tinha namorada, ela ficou gostando, ficou na dela, orando, observando, orando. 5 anos depois é que eu me toquei. Vai ser difícil. Então calma, tem a hora certa. Ela esperou a hora certa e estou aí há 30 anos de casamento. Amém. Guta, Na visão e aí? da mulher, Guta. Complicado, hein? Não tem aquilo de Deus escrever na parede, né? Quem é a mulher certa, quem é o homem certo. Deus também não vai falar em sonho para você, né? Quem é o homem, quem é a mulher que Ele escolheu para você. Essas ilusões não existem, né? Agora, eu concordo com o pastor, a gente precisa observar esses princípios, porque acho que é por aí, a gente é racional. A gente é ser racional. E a gente precisa entender que tudo tem a hora certa, né? A idade certa. Pessoas que, se a gente é cristão, a gente precisa se relacionar com uma pessoa que também professa a mesma fé que a gente, né? Porque não dá para você simplesmente, por ser estimulado pela sociedade ou pelo grupo de amigos a encontrar sua namorada, você namorar simplesmente para agradar o grupo, satisfazer o grupo. Porque é isso, na maioria das vezes. A gente é muito desafiado a ser igual a todo mundo. Esses dias eu estou atendendo uma adolescente na clínica e ela fala: olha, meus amigos estão todos namorando e eu estou sozinha, o que eu faço? Calma, porque eles estão namorando, você tem que namorar também. Você não tem idade, só tem 14 anos, calma. 14, eu achando que era uma pessoa, gente, né? 14 anos. É um desespero, assim, muito grande, né? Então, calma, estuda primeiro, né? Foca em outras coisas, ainda não chegou o momento, né? Então, como saber quem é a menina, quem é o rapaz? Gente, é muito complicado isso, porque não tem receita, não tem regra. Agora, tem os princípios de Deus, que a gente precisa observar. Não dá para fugir disso. Amém. E tem uns detalhezinhos assim, meio, parece que bobo. Gente, eu estou tentando provocar vocês, mas vocês é frio demais, né?
A menina está fazendo medicina, está no 6º, 7º período de medicina. Encontra um rapaz que ela simpatiza por ele demais na igreja, mas ele é servente de pedreiro. Mas ele é bonito, mas é servente de pedreiro. E tudo indica que vai ser servente de pedreiro pro resto da vida. Você acha que ela deve enfrentar e procurar ele para namorar ele? Agora, depois vocês me respondem. Tá vendo? Só vocês fazem pergunta, né? Salão Nobre, vamos tocar mais uma? Fique à vontade, viu, para conduzir, se quiser mandar o pessoal ficar em pé. Gente, enquanto isso, fiquem à vontade para mandar pergunta, ok? A gente tem muita coisa pela frente. Pode dar um filme, a gente é quem escreve o final. Se é romance, drama ou mistério, quem sabe, quem pode prever. Você me quis, eu nem levei a sério, amigo, etc e tal. Hoje sou eu que quero e você pensa, amigo, etc e tal. É um carrossel sem ares nem chão, girando através do meu coração. Vem pra este lugar, do lado do meu, que a vida me traz, só pra te encontrar. Olha nos meus olhos e diz isso é loucura. Eu juro meu amor, de papel pra menura. Desde o sábado, domingo e a segunda, eu juro teu amor. A nossa história pode dar um filme, a gente é quem escreve o final. Se é romance, drama ou mistério, quem sabe. É um carrossel sem ares nem chão, girando através do meu coração. Neste lugar, do lado do meu, que a vida me traz, só pra te encontrar. Olha nos meus olhos e diz isso é loucura. Eu mudo teu amor, de papel da menina. Deixa ser no sábado, domingo e a segunda, eu mudo teu amor. Um passo e só vou eu, 2 passos e vamos nós. Meu passo e só vou eu, teu passo e vamos nós. Olha nos meus olhos e diz isso é loucura. Eu mudo teu amor, de latão pra menina. Deixa ser teu sábado, domingo e a segunda, eu mudo teu amor. Olha nos meus olhos e diz que isso é loucura. Eu mudo teu amor, de latão da menina. Deixa ser teu sábado, domingo e a segunda, eu mudo teu amor.
Aplausos, galera. João, apresenta pra gente aí a banda. Fala um pouco da banda, quanto tempo vocês estão tocando. Nossa, a gente tá junto desde o... A gente estudava tudo no Couto, Couto Magalhães, e a gente começou... Quando o capelão de lá pediu pra gente tocar num acampamento. Aí a gente começou a tocar, foi... Que ano? Foi 2014, né? E aí desde assim a gente começou. Aí ele pediu pra gente fazer outros eventos e tal, a gente juntou e... Ok, então. Apresenta a banda, aí a gente deixa para aplaudir a banda no final, porque geralmente o primeiro a gente bate palma, aí quando chega no baterista, aí ninguém tá batendo mais palma, cansou, né? Apresenta a banda primeiro todo, então, aí pra gente. Bom, esse é o Maicon, Guriel, guitarrista. A Sara, irmã do Maicon, ela canta, voz linda, né? O Maicon é ciumento com a irmã dele. Eu sou tecladista também, e tecladista. João Vitor, desculpe. Gente, esse é o João Vitor Veloso Araújo, ele tem 21 anos de idade. Momento e merchan. ele toca teclado e faz engenharia mecânica. E está esperando de Deus uma resposta da área para a sua vida amorosa. Enfim, esse é o Carlos Mateus, ele é violonista, toca muito bem também. E como é que chama? O Marcos. Isso que toca 5 anos junto. Marquinho, patrão. Marquinho. E ele também está à espera de uma costela. Ele me falou hoje, ele queria hoje descobrir uma aqui, quem sabe, né? Galera, vamos aplaudir a banda? Nós temos um quadro aqui agora, que é Conte as Bênçãos. Quantos casais tem aqui? Dê um sinal com a mão. Um casal ali atrás, André e a Sara aqui à frente. Profecia, tá tendo profecia aqui também, viu, gente? O casal lá atrás, vocês, vem aqui na frente, rapidão. Você que olhou para trás mesmo e apontou assim, vem cá. Vocês dois. Gente, ó, conte a bênção. A gente fica orando, pedindo a Deus para mandar, né, aquela pessoa, e quando vem a gente não conta a bênção. Pode subir. Pega ela na mão. Ah, essa moça eu estou conhecendo, ela estava no show de Lorena Chaves. Você foi lá na frente, falou em mandarim, foi sim, eu lembro. Ela falou de trás para frente. Seu nome? Carita. E ele? Deixa eu ligar aqui. Sou o Fernando. Fernando. Prazer, Fernando. Obrigado. Eu queria que você falasse de trás para frente. Gente, essa menina é incrível. Fale rapidão. Ela precisa concentrar. Fale uma frase. Ó, ela pode cantar uma música. Recita uma música da Lorena Chaves de trás para frente. Aduriro. Não. Fala, não sei. Eu tenho que treinar. Qualquer outra coisa então, vai. Filmando, vai passar vergonha. Não, vai não. A internet não funcionou, não, o Facebook. É isso aí. Não, fala de verdade. Qualquer coisa. Ali tá cantando. Odeio isso quando é feio, que melhor ter coisa risada. Agora, alguém que tem o dom de interpretação de línguas, foi o que você falou. Gente, brincadeiras à parte. Quanto tempo vocês estão namorando? 6 meses. 6 meses. Como vocês conheceram? Cada um fala um pouco. Com a tecnologia hoje em dia, né? Ajuda, né? As redes sociais estão aí para isso. E Que a gente isso, se rapaz. conheceu Que é isso, galera. no Tinder. Não, a gente se encontrou no Tinder depois que a gente começou a namorar. A gente se conheceu pelas redes sociais, pelo Instagram. Eu vi as fotos dela, vi que ela fazia umas gracinhas lá e achei interessante. Viu ela falando de trás para frente, né? Vi umas coisas lá, eu falei, ó, que menina engraçadinha. Aí começamos a conversar e... Quanto tempo durou do primeiro contato até começar a namorar? Ixi. Num dia e quando foi no outro? Aí já assim, tem outra né? questão, que a gente se conheceu ano passado. Então é recente, gente, ó. A gente se conheceu ano passado, só que
que não teve atitude de nenhum dos dois. Aí a gente parou de conversar e voltamos a conversar esse ano, no começo do ano. Aí quando foi em abril, a gente começou a namorar. Ok. Qual o conselho que vocês dariam para quem ainda não saiu do estado que estão, do limbo? Queria que os dois falassem, você fala agora. Gente, nem começa, tá? É horrível. Eu não recomendo. É traumático. Eu acho que tem que ter muito estômago, muita cabeça. Não, gente, mas é porque é complicado mesmo. São duas pessoas totalmente diferentes, dois seres, duas ideias. Então, vocês têm que procurar ter paciência. É isso aí. Sim. E muita oração, né? Realmente, como ela falou, são duas pessoas, cada uma tem um pensamento. Suando, cara, cada uma tem um pensamento diferente e é complicado, porque às vezes tem umas discussões que são tão bobas. Mas é isso, é ter um pouco de maturidade, um pouco não, bastante maturidade, porque quando as diferenças começam a aparecer, que as coisas começam a querer dar errado. E muita oração, o principal. Então é isso aí, gente. Aplauso pro casal. Vamos lá. Obrigado, viu? Obrigado. Rafa, tem mais alguma pergunta aí? Deve ter. Quanto mais o assunto vai rodando aqui, vamos ver o que é que tem agora. É correto namorar uma pessoa não crente na esperança que ela se converta? O famoso namoro missionário, né? Quando a minha igreja não tem menina, eu devo sair procurando nas outras? É uma boa, né? Geralmente quando você vai no mercado comprar uma coisa e não tem, você vai em outro lugar, né? Então, é correto namorar uma pessoa não crente? Eu queria que o pastor Marlus respondesse e a Guta respondesse a segunda pergunta, né? Fique à vontade aí. Eu vou dizer taxativamente, não é correto. E eu não acredito que nessa igreja não tem uma menina. Mas pode ser que não tenha uma menina que agrade esse rapaz, né? Porque parece que é a pergunta de um rapaz. Então, o problema é, as meninas que estão na igreja são crentes. Porque se ela está na igreja, mas não é convertida a Cristo, também não está certo. A questão é mais profunda. Pelos frutos se conhece. Então, tem muita gente sentada no banco da igreja, tanto rapaz quanto moça, que não são convertidos. Aí é um namoro não cristão. O namoro cristão é entre duas pessoas convertidas a Cristo, que vai ter o comportamento de acordo com a palavra de Deus, que vai andar nos princípios de Deus. Então, quando a palavra de Deus fala para não colocar em julgo desigual com os incrédulos, porque não há sociedade entre Cristo e o maligno, é porque no fundo nós achamos que a pessoa que não tem Jesus, ela é boazinha, é melhor do que os crentes, e a gente começa a maquiar aquela história toda. Mas dentro do princípio bíblico não é correto. Aliás, não é correto nem namorar. Tem namoro na Bíblia? Não tem. Eu vejo o namoro como uma concessão, uma permissão de Deus para nós. Envolve algumas coisas são culturais e outras coisas não. Mas só para responder a pergunta, eu não acho correto esse namoro missionário. Tem moça crente na igreja, tem rapaz crente na igreja, é só olhar e orar melhor. Engraçado que tem gente que nunca evangeliza, né? Quando evita de evangelizar é nesse esquema. Aí é. E pois é. A segunda parte da pergunta foi isso, a questão de sair. Pode responder as duas, não tem problema não. Gente, namoro tem que ser cristão, né? Não tem lógica. É um tiro no pé, muitas vezes, você acreditar que namorar uma pessoa descrente, que ela pode se converter. Pode, mas possa ser também que não, né? A gente conhece vários casais que são casados
e a mulher é crente, o marido não é, ou vice-versa, e é um transtorno para esse casal, né? Porque é jugo desigual. Então, se você pensar um namoro, começar com um jugo desigual, você já está comprando um problema de cara. Porque se a gente confessa a mesma fé, a gente tem dificuldades no relacionamento, imagine quando você é cristão e a sua namorada ou namorado não é cristão. Isso é muito complicado, né? Agora, eu falei um pouquinho sobre expectativas lá atrás. Eu acho que a grande questão é que a gente cria expectativas em relação a namorado e namorada, e muitas vezes tem sim moças solteiras na igreja, tem rapazes solteiros, mas como você cria uma fantasia, um ideal de namorado, né? Então você acredita que aquele sujeito não serve para você. Ninguém está à altura da sua expectativa. Exatamente, né? Porque tem, não tem? Tem rapaz solteiro e tem moça solteira. E muitos são crentes. Mas não serve para a gente, né? Ele fala assim, não, mas para mim não serve. Por quê? Porque a gente cria um ideal. E se não atingir o nosso ideal, não serve. Então, quando a gente parte para essa busca, a gente parte a partir desse ideal. E aí fica complicado. Então, na outra igreja eu vou encontrar alguém que está dentro desse ideal que eu construí? Talvez sim, ou talvez não. Agora, talvez você precisa reavaliar, né, as suas expectativas em relação a essa pessoa que você está querendo como companheiro, como namorado ou namorada, né? E assim, não sei se isso procede, mas a impressão que dá, e eu já vi muito isso, de pessoas que colocam esse alto padrão, né? E a gente começa a perceber ali um certo problema na questão da autoestima, baixa autoestima. Porque são pessoas que colocam o ideal dele lá em cima, ou seja, para eu me sentir bem, uma pessoa valorizada, eu preciso namorar alguém que está além aos meus olhos, né? Da minha condição, da minha realidade, sei lá. E aí, a partir do momento que a pessoa que ele estava interessada se interessa por ele, aquela pessoa perde a graça. Porque para ele, o que faz bem é ter o inatingível. E quando ele atinge aquilo, perdeu a graça. Então, eu já vi muita gente dentro de igreja, namora e termina justamente por causa disso. Né? Tem umas coisas complicadas, porque, vamos pegar, por exemplo, aqui, o rapaz é um seminarista, está perto de terminar o seminário, ele quer casar. Para casar com um pastor, tem que ser crente, mas não é qualquer crente. Aí um menino que está terminando a medicina, ele leva certa vantagem sobre o seminarista. Só que se você for colocar na balança, a menina que casa com o médico, ela vai ter pouco marido em casa, porque ele é um médico, ele sai muito, ele trabalha muito, ele corre muito. E a menina que vai casar com um pastor, às vezes ela vai ter mais o pastor em casa, o marido, no caso. Tá vendo? Só que a questão da... Brincadeira, gente, que minha noiva está ali, eu estou falando com ela que... Sua noiva? Deus está falando com ela. Está justificando, né? Então, a esposa de um pastor leva vantagem sobre a esposa do médico, sobre a presença, isso, gente, em tese, porque tem pastor mala também. Isso está sendo gravado? Porque tem pastor complicado. Tem cara que inventa as coisas e às vezes deixa a mulher sofrer dentro de casa. Eu estou falando tudo aqui em tese. Então, às vezes a menina acha, vou casar com um médico, eu vou ter uma vida boa. Às vezes até tem, mas não tem ele. Mas eu não sabia disso quando eu pensava em namorar com ele. Então, tem toda uma maneira de pensar. Analisa, se você pudesse casar com uma menina da sua igreja e um menino da sua igreja, é bom. Por quê? Você conhece ele, você conhece ela, você está observando o comportamento, o jeito de ser. Vocês conhecem a história do velho safado? Não tem velho safado?
O velho safado, ele era uma criança safada. Não tem umas crianças mais safadinhas do que as outras? Aí aquela criancinha safada virou um adolescente safado. E um jovem adulto safado. Aí virou um adulto safado, agora é um velho safado. A safadeza só envelheceu. Então a tendência é o que a pessoa é na adolescência, ela vai ser na velhice. Tendência, não é questão sine qua non. Então cuidado, vigia. Neilon, eu ainda quero Não, tranquilo. cutucar o pessoal aí. Acho que tem uma outra questão que é muito observada, né? É a questão da imagem, da aparência da pessoa, né? Então, valoriza-se muito a aparência. Isso é legal. Né? Então, para ser minha namorada ou meu namorado, o cara tem que ser bonito, né? Bonito no sentido como o mundo coloca aí, né? 1,80 m, né? Malhadão, bonitão, saradão. Sansão. Sansão é um partidaço, né, gente? E a moça também tem que ser uma Dalila, então, né? Tem que ser muito bonita. Sansão era um safadinho, né? E eu acho que esse é um ponto que a gente despreza, porque muitas vezes tem moças muito crentes dentro da igreja, muito consagradas, muito dedicadas, compromissadas com o reino, mas porque elas não são, né, bonitas, talvez, na sua aparência, elas são rejeitadas, são, né, deixadas de lado, porque dá-se mais valor quem tem uma aparência mais chamativa. E essas pessoas, muitas vezes, são gente tão bacana, que tem tanto que oferecer, não por causa da sua aparência, mas pelo conteúdo que elas têm, os princípios culturais que ela tem, a ética, o próprio conhecimento bíblico, o comprometimento com Deus. Mas essas moças, às vezes, então, tem uma história interessante sobre isso. O rapaz estava orando, né? Para Senhor, manda uma moça para mim, eu quero namorar, eu quero. Essa oração que foi feita aí, né? Aí a pessoa entrou, né? Ele olhou para a moça e falou assim: Senhor, eu estou falando sério. Então, porque a pessoa não tem uma aparência. Eu casei com uma menina que não tinha o biotipo que eu queria de jeito nenhum, não tinha nada do biotipo que eu queria. Não é que a minha esposa é feia, mas ela não tinha a cor, o jeito, o cabelo, os olhos. Quer dizer, você imagina, faltou a palavra aqui, idealiza a pessoa, e às vezes não é aquela pessoa que você idealiza. Por isso que eu falo, é uma questão de maturidade. Um menino de 16, 17 anos tem uma maturidade, mas o de 25 tem outra maturidade. Então, calma. Rafa, manda mais um aí. Alguém daí tem pergunta? Love is in the air, everywhere I look around. Deus já predestinou alguém para mim? Essa pergunta é boa, estava até a ler, né? Já ouvi de pastores que namorar alguém é apenas uma questão de escolha entre as possibilidades existentes. Como saber se aquela pessoa é a certa para eu confiar e abrir espaço? Porque muitas vezes nós mulheres não abrimos espaço por medo de quebrar a cara. Tem umas... Abrir espaço, quebrar a cara, acho que é com a sua área aí, né? É porque tem... Primeira pergunta, Deus já pastor, Deus predestinou alguém? Sim, Deus fez a minha cara metade, gente, a minha banda. eu não vou responder não, mas vou dar um testemunho. Eu não tenho certeza de muita coisa na minha vida. Eu tenho certeza de 3 coisas. Eu tenho certeza que Deus, da minha salvação, eu tenho certeza da minha vocação e tenho certeza que eu casei com a mulher que Deus queria. O resto eu vou tentando encontrar, descobrir a maneira. Então, quando você olha pelo retrovisor, entenda a resposta. Se você olhar pelo retrovisor, eu digo assim: Deus predestinou a Esther para mim. Mas quando eu estava lá atrás, eu não pensava assim.
Eu tinha possibilidades, eu tive várias possibilidades, mas a vida espiritual da minha esposa desequilibrou tudo. E eu ia pastorear. Como é que você casa, um pastor casa com uma menina que é complicada? Então você tem que ter um olho, o cara é pastor, pressupõe que ele vai dar um modelo. Então, eu não sei se Deus predestina A para B, mas quando você olha para o retrovisor e que depois de 30 anos, você fala, cara, eu tinha que ter casado com essa menina mesmo. Deus sabia. Mas eu preferiria responder assim que não. Eu prefiro acreditar que Deus te dá liberdade para você escolher. Nesse assunto, não estou falando de salvação, viu, gente? Não vai sair falando que eu não acredito em predestinação. Eu acredito, mas nessa área eu acho que Deus respeita a sua escolha, te dá gosto, enfim. Eu acredito que a segunda pergunta foi respondida, né? Como escolher, como saber que a pessoa é a pessoa certa? Acho que é muito na princípios bíblicos, questão dos princípios bíblicos, né? E a segunda pergunta, né? Na verdade, meio que um desabafo aqui também, né? Porque muitas vezes nós mulheres não abrimos espaço por medo de quebrar a cara. E eu queria já encaixar uma pergunta nisso aqui, Guta. Qual as consequências que uma escolha errada pode trazer para a vida de uma pessoa? Aquele negócio, está demorando demais, vai essa mesmo, vai esse mesmo. Queria que você falasse, né? Clinicamente falando, que você tem visto, qual a consequência de uma escolha equivocada? Uma escolha equivocada pode trazer, sim, consequências para a vida, tanto da menina quanto do rapaz, porque a gente marca a vida um do outro, né? E a gente está falando de relacionamento. Relacionamento é algo que nos atinge, né? Nos marca. Então, se você passa a se relacionar com uma pessoa com o intuito de conhecer o corpo dessa pessoa, que é o que eu converso lá na clínica muito com os jovens, é que os jovens estão muito mais interessados em conhecer o corpo da namorada do que a cabeça da namorada, né? Sabe o método de Braille, de leitura? Então, é esse tipo de método que os casais de namorado querem ter com a namorada, porque o interesse é muito mais no corpo do que conhecer a cabeça. Então, por causa da imaturidade, às vezes, a maioria dos casais não param para conhecer o funcionamento das pessoas. Como que realmente ela pensa determinados assuntos? Como ela se comporta diante de determinadas situações? Né? Essas coisas não faz parte do processo seletivo de um relacionamento. O interesse maior é somente aquilo que me identifica a partir dos gostos, dos meus interesses pessoais. E quando não dá certo a relação, se o casal, né, depois de uma certa convivência, depois de uma certa exposição, né, do seu próprio corpo para o namorado e vice-versa, isso é muito ruim para os dois, né? A menina fica marcada por ela ter se deixado, ter permitido o outro usar o seu próprio corpo. Só pegando um gancho nessa palavra, cuidado com nudes, gente, não mande. Isso hoje é corriqueiro, tanto é que vocês estão rindo, porque vocês sabem do que eu estou falando. É nudes para lá, nudes para cá, e o negócio é complicado. A minha irmã disse uma coisa interessante aqui, sobre as consequências. Eu tenho lidado também em gabinete pastoral, eu vou usar a expressão assim, amor adolescente tende a ser para o resto da vida se não for bem tratado. Cuidado com o amor adolescente.
Se você teve ou pode vir a ter um amor adolescente, se você vai sair dele, cure ele bem curado para entrar em outro. Porque se você leva um amor adolescente para o resto da sua vida, é um inferno. Imagina você casado com um homem e lembrando daquele namorado. Ou você casado com uma mulher e não pode ver a ex-namorada que o coração falta sair pela boca. Então, cuidado com as consequências de um amor não tratado. Love is in the air, everywhere I look around. Nós vamos primeiro a nossa pergunta ali no público. Gente, palma para esse rapaz. A primeira pergunta do público. Parabéns. Meninas, fiquem de olho, viu? E esse cara, atitude. Seu nome? Osmar. Osmar. Eu queria fazer uma pergunta. Acho que para jovem até parece ser o vale da sombra da morte, né? Quando Jesus fala sobre casamento, não casar também é uma opção, né? A nem todos foi dado este dom, ele diz. Mesmo uma pessoa querendo se casar, Deus pode destiná-la, não no sentido de predestiná-la, mas de providenciar a sua vida para que ela não se case, mesmo ela tendo vontade de casar, a vontade de Deus seja o celibato para ela. E como perceber isso? Boa pergunta. E aí, pastor? Olha, eu tenho muita facilidade de responder essa pergunta, é boa mesmo. Eu não acredito que Deus iria fazer isso com a pessoa, não. Se Ele dá o dom de celibato para a pessoa, Ele vai dar condições para a pessoa desenvolver aquele dom. Então, se é um caso raro no meio cristão, no sentido bíblico, mas pode ter alguém que tem o dom de celibato. Não como a Igreja Católica Apostólica Romana faz, porque ali é imposto, né? A gente sabe que é imposto, embora se pregue que não. Mas dom de celibato, a pessoa vai ter tranquilidade de exercer aquele dom ali. Por outro lado, pode acontecer, eu diria que pode, mas não acredito muito não. Porque no contexto de dom que o apóstolo Paulo fala, porque Paulo fala que quem casa cuida de agradar a esposa e o mundo. Na ideia de que quem é solteiro e vai fazer a obra missionária, ele viaja, ele vai. Agora o casado não, ele pode até ir, mas tem a esposa, tem o filho, tem escola, as coisas mudam. Mas no sentido de dom, como você está colocando, eu acredito que a pessoa não vai se sentir desconfortável, ruim em desenvolver o dom que Deus deu, não. Verdade. Pode ser que você vai encontrar algum pastor que pense diferente de mim. Pastor, seria interessante. Eu conheci um rapaz que ele já tinha por volta de 50 anos. A gente ficou muito amigo, né? E um dia eu conversando com ele, falei, cara, você não tem vontade de casar? Aí ele falou, às vezes eu até quero. Mas, rapaz, eu gosto tanto das minhas coisas do jeito que estou em casa, tal, sabe? Às vezes eu olho assim, dá aquela vontade, mas é um trinco que eu vivo tranquilo em relação a isso. E não era um homem que tinha problema com a sexualidade dele, muito pelo contrário. Mas era um cara que estava muito bem resolvido. Mas eu acredito que também a sociedade impõe aquela pressão. Às vezes o cara não sente falta, está tranquilo, mas a menina também se sente cobrada a conseguir em se envolver no relacionamento para dar satisfação à sociedade, né? Nós temos um caso conhecido no mundo do John Stott, né? John Stott, embora haja algumas controvérsias, ele optou por ficar solteiro. Tem algumas outras implicações, alguns outros comentários, que se procede também, eu ainda passo a admirá-lo ainda mais. Se ele tinha alguma inclinação homossexual antes de converter, e ele optou por ficar solteiro e dizer não àquele sentimento homossexual, se é verdade, eu não estou dizendo que é, eu também acho interessante demais esse comportamento dele. Mas eu creio que Deus é que capacita as pessoas para isso. Certeza. Mais uma pergunta aí do público? Vamos lá. Love is in the air, everywhere I look around. Como me livrar de um ex-namorado?
que me persegue mesmo depois de terminar o namoro. Essa costela está querendo voltar, né? Ô, Rafael, tá sendo gravado, está sendo transmitido? Não. A gente colocou ali, mas a gente não conseguiu pegar. É porque esse momento vai ser um momento bem... É porque senão você pode complicar. Está sendo gravado, mas não está sendo transmitido. Eu não vou falar, não. Não, eu posso contar a história. Esse negócio de se livrar é meio complicado. Você tem que se livrar também. A palavra parece que é pejorativa, né? Se livrar. Poxa, uma menina é crente, o rapaz é crente. Como é que eu vou me livrar dessa moça? Como é que eu vou me livrar desse cara? Mas debaixo de oração. Eu tive um namoro também que eu quis muito terminar e não tinha como. A menina não aceitava, ela chorava e não é hora. E eu, coração muito mole, eu sempre tive um coração muito mole. Tá bom. E eu fui para um acampamento. Eu jejuei aquele acampamento quase todo, uns 3 ou 4 dias jejuando. E te jejua para orar, tá jejuando para orar. Mas vocês estão rindo, não é pelo que eu falei, não, é o que ela falou lá. Entendeu? Eu jejuei. E fui a Brasília, né? E que eu cheguei lá, no cumprimento do beijinho, do selinho, ela virou o rosto. E vai, glória a Deus. Então, Deus deu o fim do namoro, terminou o namoro, acabou e não tivemos maiores problemas. Voltando, pegando um pouquinho dessa história e um pouquinho do amor adolescente que eu disse, eu também já vivi uma situação muito difícil. Eu não era crente, tinha 14 anos, namorei uma menina de 17, noiva. Eu namorava ela de segunda a sábado e o noivo namorava domingo, porque ninguém é de aço, né? E eu reencontrei essa moça num velório. Eu já era pastor, eu acho que há uns 12 anos atrás. Eu acabei com a vida dessa menina e não sabia. Então, às vezes, essa questão do se livrar tem que também ser dentro do princípio ético cristão. Você não está afim da menina ou não está afim do menino? Olha, eu estou aqui terminando, no meu coração não está legal, eu não estou firme, eu não estou segura, eu não estou seguro. Então eu quero terminar o namoro aqui, vamos orar. Terminando o namoro. E nós congregamos na mesma igreja, vamos continuar congregando na mesma igreja. Aí vamos que a pessoa aceitou. E o rapaz arruma uma namorada na semana seguinte. É falta de ética, gente, não dá. É falta de cristianismo, é falta de tudo. Ou a menina termina com o cara e já começa a exibir um novo namorado na semana seguinte, ou 15 dias depois. Eu acredito que tem que ter um princípio. As coisas não podem ficar muito avacalhadas do jeito que está aí. E vale a pena seguir o princípio bíblico. Então, a hora de pôr fim no namoro, põe fim como começou. De boa. A propósito, vocês oram para começar a namorar? Vocês oraram para começar um tempo legal lá? Joia. Eu vou fazer pergunta daqui também, né? Deixa eu comentar isso aqui também. Eu acho que nós estamos vivendo um momento na sociedade, pelo menos tem vindo muito à tona, de casais, casados e namorados que não aceitam o término do relacionamento. E a consequência, muitas vezes, é matar o outro, né? Então, quando você faz uma pergunta dessa, como que eu faço para me livrar? Parece que você está livrando de um fardo, uma carga, um peso, seja lá o que for. Como se aquela pessoa não prestasse mais, não servisse mais para nada. Não sei se a ideia é essa, mas me parece que a gente está vivendo um momento aí na sociedade muito complicado, porque as relações, elas se constroem de uma forma, digamos assim, não saudável, onde as pessoas querem tomar posse do outro, controlar a vida do outro, né? E acreditam sim que pertence a ele,
ou a ela, e depois que essa relação acaba, né, por meio, às vezes, de traição, ou seja lá por qual motivo, o outro não aceita o término dessa relação, né? E aí, para me livrar da dor, aquela pessoa que eu acreditava que era minha, propriedade minha, ela não pode mais ser de ninguém. Então, eu vou lá e dou um jeito de eliminar essa pessoa, né? Então, gente, a gente não se livra de ninguém, né? Se o relacionamento começou saudável, ele vai terminar saudável, né? Então, seja honesto, seja franco com a pessoa, né? Olha, acabou, não dá mais, eu não gosto mais de você, eu achei que ia ser uma coisa, foi outra, né? Nós somos muito diferentes, não dá para encaixar a minha vida com a sua, então, obrigada, valeu a pena, conheci você, mas não dá, tchau, e bênção, né? É tão interessante isso. Quando eu perguntei se está sendo gravado, é porque eu não tenho problema de me expor. Eu me exponho muito no púlpito. O Jair está aqui, ele é ovelha minha. Eu conto história minha, eu me exponho muito no púlpito. Mas às vezes você não pode expor a pessoa do outro lado, né? Mas você andar com consciência limpa, coração limpo, é algo muito importante. Eu posso ir em qualquer lugar de igrejas ou de lugares que não sejam de igrejas, encontrar com ex-namorada minha que eu não tenho nenhum peso de consciência. Eu me converti com quase 18 anos. Eu ainda era virgem, embora tenha procurado muito sexo antes de me converter. Deus não permitiu. Inclusive, uma das procuras que eu fiz, eu teria pego uma doença enorme na época. Deus me livrou. Me converti, eu era virgem. Me casei com 26 anos, virgem. E eu acho que não é pejorativo você falar isso hoje, vocês, diante de uma sociedade que te ridiculariza. Mas você manter uma consciência tranquila, poder reencontrar um ex-namorado, uma ex-namorada, isso que a minha irmã colocou, hoje é um fator perigoso demais mesmo, de morte. O cara cisma da mão, vai lá e tira a vida da menina, como fez agora aqui em Alexânia. Então, tanto tem que tomar o cuidado, mas, por outro lado, esse princípio do cristianismo, vale a pena você levar ele a sério. E com amor, com alegria, vai acontecer naturalmente. Amém. Vamos mais uma música, para a gente caminhar para o nosso terceiro e último bloco. Michael deu uma saidinha. Uma saidinha. Vamos então fazer o seguinte. Rafa, mais uma pergunta? Do auditório aí, se tiver alguém. Love is in the air, everywhere I look around. Como devo me portar diante de uma traição? Perdoar ou não? Boa pergunta. E ainda tem que explicar o que é esse perdão, né? Porque algumas pessoas acreditam que uns acham que perdoar é continuar o relacionamento, outros acham que eu posso perdoar e posso não continuar porque a confiança foi quebrada. Explica um pouquinho disso aí. Perdoar sempre, né? Se alguém te pede perdão, perdoa. Se vai continuar o relacionamento, de fato é outra discussão. Mas como devo me portar diante de uma traição? Perdoe. Eu mudaria a pergunta: como devo me comportar diante de uma traição se ele não pediu perdão ou se ela não pediu perdão? Perdoa. Agora, continuar, de fato, é outra história. Há algumas situações que pode continuar e dar certo, e outras não. Por isso, cada caso é um caso, então depende muito da situação. E perdão não é amnésia. Aí vai uma discussão grande sobre perdão, mas a resposta eu diria assim: perdoa.
pergunta é, né? Por que alguém trai? Se eu escolhi ficar com alguém de livre, espontânea vontade, né? Porque aquela pessoa tem coisas que me atraem, que me identifica, por que eu vou trair essa pessoa? Né? Acho que essa é uma questão que a gente precisa pensar. Eu não estou mais afim do sujeito, eu não gosto mais dele, né? Por que eu vou trair? Então, acho que a gente precisa pensar sobre isso. Por que alguém trai? Para quê? Qual é a finalidade de trair alguém? Agora, eu concordo com o pastor, se por acaso há uma traição na relação, seja lá por qual motivo for, e se quem traiu, né, vem pedir perdão ao traído, então a Bíblia nos ensina que devemos perdoar sempre, né? E perdão, gente, não é sentimento. Perdão não é sentimento. Eu não estou sentindo que eu tenho que te perdoar. Perdão é uma decisão. E é isso que a Bíblia manda a gente fazer. Perdoe. Decida perdoar. Agora, se para você que perdoou, conviver com essa pessoa não é mais possível porque a confiança foi quebrada, então encerre a relação. Quando fala perdoar sempre, eu estou lembrando de um estudo que eu dei, que mudou um pouco a minha forma de pensar sobre perdão, mas complicado. Rapidinho. Jesus conta a história do homem que eu devia R$1.000 para ele devia R$10 para ela. Ele me perdoa os R$1.000, mas eu não perdoo os R$10 dela. Eu ponho ela na cadeia por conta disso. Tem uma parábola lá que conta essa história. Perdoar sempre não significa perder dignidade. Ou seja, o meu cônjuge me pisa hoje, eu deixo. Ele me pisa amanhã, eu deixo. E pisar sempre se torna o padrão. Então eu preciso tomar cuidado, senão a minha dignidade vai para o ralo. E uma pessoa sem dignidade também é complicada. Não dá para a gente entrar no mérito aqui, mas numa outra ocasião, quem sabe. Mas a ideia de perdão, ela é importante. Os meninos ali. Vamos lá, mais um aí. Gente, pode ficar de pé, por favor. A gente vai adorar o nome do Senhor agora.
Galera, aí pode sentar. Algumas maneiras são elaboradas sempre quando o cara está interessado numa menina, né? Não sei se aqui alguém já ensaiou no espelho o que falar, mas existem as famosas cantadas de pedreiro que são fatais, né? Dá certo, é só você ir na pessoa que não tem muito juízo que vai dar certo. E a gente tem algumas piadas de pedreiro para mostrar aqui, gente. Isso aqui não é padrão nosso não, mas acontece. E o pior é que funciona com muita gente. Põe pra gente aí, Rafa. Ó, vocês conhecem essa... Volta aí, Rafa. Vocês conhecem essa figura aí, né, de trás? Esse pedreiro aí, esse cara aí é famoso. Vamos lá, primeira cantada de pedreiro. Gata, meu nome é Arnaldo, mas pode me chamar de Naldo, pois quando eu te vi, perdi o ar. Boa, né? Vamos lá, próxima. Namoro é coisa séria, e como sou muito engraçado, estou solteiro. Na verdade, eu vou cantar, isso é meio que um desabafo, né? Gata, se você fosse um tempo verbal, seria o pretérito mais perfeito. Meu Deus do céu. Que menino bonito, ó. O Ashley aí. Gata, você trabalha na Google, porque você tem tudo o que eu procuro, sua linda. Linda, seu nome é Capitu, porque você capturou meu coração. Meu Deus do céu. Seus olhos são bonitos, mas eu prefiro os meus, porque sem os meus não posso ver os seus olhos também. Mesma coisa aí. Essa é boa. Gente, eu tô com um negocinho aqui. Alguém sabe uma cantada de pedreiro aí? Por que pedreiro, gente? Por que o pobre do pedreiro que você entrou nessa? Não, porque geralmente a história, o pedreiro trabalhando na sua construção, passa a menina e costuma mexer, né? Tem um ali, ó. Gente, ó, quem souber
Se saírem duas cantadas de pedreiro, a gente faz a votação, tá bom? Dá um sinal aí, Igor lá atrás. Até eu vou entrar nessa, viu? Vou lhe dar uma cantada de pedreiro, sim, vou. Se prepare. Entrega o microfone aí. Eu não tenho que estar com isso, eu não sei. É sério, eu não sei. Fala aí, Igor. Ó. Você não é Ana Maria Braga, mas sou mais você. Ó, tá vendo? Palmas, primeira cantada de pedreiro. Ana Maria Braga, mas eu sou mais você. Gente, alguém sabe mais uma? Você não é o McDonald's, mas amo muito tudo isso. Ó. Gente, aí tá imbatível. Quando contou duas, ninguém vai. Olá, ó. Dá uma cantada de pedreiro aí na sua namorada. É um pedreiro cristão esse. Né? Chega na varoa e fala assim, me chama de arrebatamento que eu te levo aos céus. Olha, isso foi bom, gente, foi boa. Mais alguma? Ó, vou dar minha cantada agora. Tem um aqui. Agora eu esqueci, não? Como é que é? Se eu fosse o governo, eu mandava te asfaltar toda, porque você é um pedaço de mau caminho. Foi boa, essa foi boa. Mais algum? Ó, a gente teve aqui 3 candidatos já. Vitória? Pode ser, gente. Cantada de pedreira também. Tamires, você gosta de terrorista? Porque hoje eu estou atentado. Eu não vou entrar na votação, não. Gente, olha lá, tem ali, ó. Olha lá, gente, isso aqui é visitar. Hoje já vai mandar uma cantada de pedreiro. Não é namorada, não, mas vai ser com ela. Faz de conta. Você tá com a colher aí? Porque eu tô dando sopa. Olha lá. E aí, galera, mais um? Rapaz, o Igor quer ganhar esse bicho de todo jeito, né, velho? Você não é enfermeira Joy, mas me dá uma chance. Gente, vamos lá então, vamos votar. Quem vota na cantada do Michael? Nessa última não. Nessa aí. Do Igor. Oh! Igor, já ganhou, Igor. Vem buscar aqui, Igor. Aê, Igor. Igor. Sai aí, velho. Pastor, sobre essa questão de cantada de pedreiro, o senhor acha que dentro da igreja os meninos perderam um pouco a criatividade, a capacidade de conquistar uma menina? Antes, na sua época, isso era mais acentuado, os homens tinham mais coragem. Como é que o senhor vê isso? As meninas estão sendo mal conquistadas? Jesus. Não mudou muito, não. Nós também não éramos muito bons, não. Mas parece que era um pouquinho melhor. Talvez os meninos hoje estão deixando muito por conta das meninas. Então, eu acho que não mudou muito. Mas que banalizou um pouco, perdeu um pouco da criatividade, sim. Mas eu acredito ainda hoje, quando um garoto da igreja interessa pela menina, eu acho que ele vai lá. Eu acho que os meninos é que sabem responder isso melhor, né? Mas eu acho que não
Não mudou muito da minha geração para cá, e a gente com muita timidez, com muita vergonha, com muito tudo, procurava. Mas eu acho que é assim até hoje, não é? Porque ele não namora com procuração, o colega vai lá e fala, ó, fulano está afim de você. Eu acho que não é assim, não é, gente? Assim, é assim hoje? Você tem uma ideia, mas essa cantada do pedreiro, realmente ela é fraca, né? Eu acho fraca. Porque quando o menino está interessado, eu acho que ele deve procurar. Claro que vai perceber antes se ele tem o espaço ou não, a menina também vai perceber. Eu acho mais difícil responder se a menina, estando interessada no menino, se ela deve procurá-lo. O que você acha? Você de branco ali. Você acha que a menina que está interessada no menino deve procurar? Michele. O que você acha, Michele? Depende do menino e da menina, né? Porque às vezes o cara é muito tímido, às vezes precisa dar uma força da menina. Às vezes, pode acontecer. Tô aqui, né? Já está. Eu acho que eu só consigo responder isso. Acho que não mudou muito, mas falta criatividade, tanto da menina quanto do menino. Mas principalmente dos meninos, eu queria bater nessa tecla. Seja homem crente, vai lá. Ok. Guta, e aí? Eu acho que mudou, pastor. Era melhor? O homem antigamente era mais romântico, né? Ele cortejava mais, ele olhava mais, ele namorava mais a menina primeiro, de longe. Bom, é verdade. Tinha todo aquele cortejo, verdade, eu concordo. Sabe? E chamava para sair. Hoje em dia mudou muito isso, as redes sociais, hoje elimina, né, essa parte. Então, já na conversa, no bate-papo... Pouca coisa resolve. Sabe, vamos sair, vamos, né, ficar, sei lá, muito mais direto. Eu fico por entender, né? como é que sai em meia hora e já beija na boca bastante, perfeito. E depois nunca te vi e nunca te amei. Eu sei lá. É esquisito. Acredito que mudou nesse sentido. É verdade, né? Não, eu concordo. Tinha todo um cortejo, né, tal. Verdade. Rafa, manda mais um aí. Love is in the air. A gente vai para a nossa última pergunta, certo? Depois de ganhar a mina na cantada de pedreiro, o que fazer no primeiro encontro? Aí seja engenheiro, né? Já agora seja engenheiro, melhora um pouco. Olha, se já conquistou a menina e está namorando, eu ainda acho que esse menino crente deve ir na casa do pai da menina, conversar com o pai da menina. Se não é para pedir porque já está namorando, isso aconteceu comigo, mas pelo menos deixar claro para o pai da menina, estou namorando e quero levar a sério. Ou não existe mais isso hoje? O rapaz vai na casa da menina pedir para o pai? Eu fui. Você foi, meu? Mas aí o pai não estava aí. Mas eu sou dessa linha, eu acho que deve pedir. Pedir o consentimento, vou namorar sua filha, ou estou namorando sua filha, o que o senhor acha? O senhor tem alguma objeção? Se tiver, fala comigo, eu quero compartilhar com o senhor, conversar com o senhor. Ô pastor, embora hoje parece que ninguém mais faz isso, mas o camarada que tem coragem de chegar no pai e na mãe e fazer isso, ele ganha os pontos bons ali. Ganha. Né? Eu estou dando um conselho que eu não fiz, gente. Só uma vez, mas meu sogro não quis conversar direito comigo, eu também fiquei com vergonha, aí entrou Ayrton Senna, seleção, futebol, e ele levantou-se, já estou namorando mesmo, tá bom. Casei com ela. Tudo certo, então. Gente, alguém aí tem alguma pergunta para ser feita? Eu sabia que você ia perguntar, cara. Leva livro para nós. A paz a todos. Amém. Amém. Olha, pastor Marlon, o senhor falou que ia responder a pergunta lá da menina médica, do rapaz pedreiro, e como é que fica? Vai acabar o negócio se o senhor não responder a pergunta?
Agora que saiu o pedreiro, aí você lembrou, né? Parece no final de novela, a parte Não boa. aconselho de jeito nenhum. Porque a gente observa, não é só princípio bíblico. O princípio bíblico, na minha opinião, é o primeiro. Mas tem princípios que vale a pena também observar. Isso não significa que não possa, de vez em quando, ter uns paradoxos aí. Por exemplo, é bom que a idade seja compatível ou ele mais velho. É bom que o nível social seja equilibrado, o mesmo. É bom o nível de escolaridade, de intelectualidade, ser o mesmo também. O salário a menina que é médica interessa pelo servente de pedreiro, eu não tenho nada contra o servente de pedreiro, o nível social dela vai ser E se aquele rapaz não tiver muito jeito, muito tato, muita desenvoltura, como servente de pedreiro, vai ser difícil para ele frequentar a roda social daquela moça. O contrário já não é tão problemático. O médico que casa com a diarista. Pode ser, talvez esteja tendo um tom machista, né? Mas um médico casa com uma menina que é diarista. Naturalmente, ela vai deixar de ser diarista pela própria circunstância do casamento dela. E ela, de alguma maneira, vai ser envolvida no ciclo social dele. Parece-me que é mais fácil do que a médica, a juíza, casar com a pessoa que não tem quase escolaridade nenhuma ou formação nenhuma. Mas você tem também todo o direito de discordar, viu? Isso aqui é só uma conversa nossa aqui, tá certo? É bom que tenha um equilíbrio nesses níveis aí, mas o bíblico é o principal. Guta, concorda? Oi? Guta. Acho que tudo que for para somar na relação, acho que vale, né? Agora, eu queria só voltar um pouquinho na pergunta que passou, que eu acredito que uma relação, para dar certo, ou pelo menos que tem probabilidade de dar certo, é uma relação que o casal consegue dialogar, consegue expressar aquilo que sente, que pensa, e recebe por parte do seu companheiro compreensão e ajuda. Uma relação, um relacionamento, pressupõe que eu vou crescer junto com aquela pessoa. Então, quando você está namorando alguém, entenda que você quer ajudar ou quer investir na vida do outro, e não somente se beneficiar através do outro, né? Infelizmente, é isso que a gente tem visto muito na maioria dos relacionamentos. As pessoas querem levar vantagem. Então, tem que ser do meu jeito, tem que me satisfazer, tem que me agradar o tempo todo. E, muitas vezes, a gente não está disposto a fazer o mesmo pelo outro, né? Então, esse tipo de relacionamento é muito complicado, porque fica uma relação no esperar do outro o tempo todo me servir ou me satisfazer. E se alguém está sempre abrindo mão para fazer, em algum momento vai ficar frustrado porque está dando tudo para o seu namorado ou sua namorada e não está recebendo, ou está recebendo muito pouco, né? Então, isso é muito complicado, né, numa relação. Então, a gente precisa entender que a gente precisa se vincular ao outro nesse processo de relacionar-se. Para isso, eu preciso conhecer o outro, conhecer o funcionamento do outro, como ele pensa a vida, todas as coisas, como ele se comporta, como ele se relaciona com Deus, o que é mais importante para ele, para ela, né? Então, isso é o que dá o tom de uma boa relação. E não somente buscar se satisfazer dentro dessa relação. Tá? Queria acrescentar isso. Gente, a conversa está muito boa, a gente deu para conversar bastante. Eu acho esse tema
seríssimo, seríssimo, porque a falta de paciência, a falta de esperança em Deus tem levado muitos jovens a tomarem decisões equivocadas, e são decisões que têm que acabar administrando para o resto da vida, né? As consequências de uma má escolha. E nós temos um Deus que cuida das nossas vidas, que tem dado palavra de esperança para que a gente guarde o nosso coração, né? E eu queria encerrar pedindo para que a Guta e o pastor desse algum conselho para a galera aí que tá vivendo esse momento. Gente, porque não é fácil, né? Eu estou tranquilo e tal, né? Deus tem abençoado, mas quando as coisas não estavam bem, era talvez a área da minha vida onde eu mais era afetado, né? Aquilo mexeu muito comigo. E eu sei que não é diferente pode não ser diferente com vocês. E qual o conselho que vocês dão para quem está passando por esse momento de dificuldade, de muita crise por não encontrar alguém? Eu estava falando com a Guta aqui, olhando para vocês aqui, a sensação que eu tenho é que vocês têm uma idade bem jovens. Bem jovens. O conselho que eu dou é o bíblico. Ninguém despreze a sua mocidade. Torna-te padrão dos fiéis. Está tão desmoralizado a vida a dois, num namoro aí fora, que eu acho que se vocês, meninos de Deus e meninas de Deus, começarem a moralizar isto, valorizar o princípio bíblico, mostrando para os colegas na sala de aula o modelo, o exemplo. Gente, nunca foi diferente. Eu me lembro que eu estudava aqui no Colégio Einstein, não sei se vocês sabem nem o que é Einstein, né? É onde é hoje o Nexus. Eu estudava ali e eu levava para a sala de aula a Bíblia. E uma moça sentava do meu lado. E ela olhava para mim e falava assim: pastora. Sei, né? Mas, Lúcio, eu duvido que você não pegue essas menininhas dessas igrejas tudo. Usava moto, aquele estilo de moto e tal. Tinha cabelo. Eu tive que olhar para ela e falar assim: tenta sair comigo. Se eu sair com você, é porque eu pego essas menininhas da igreja tudo. Então, chega dados momentos na vida de um homem crente, de uma menina crente, que você tem que ter a ousadia de dar uma palavra mais assim. É claro que depois daquele dia você ora mais, jejua mais, vigia mais, né? Mas trabalhe isso no seu coração. Ande dentro do princípio bíblico que vale a pena. Tá ok? Que Deus te abençoe. Eu acredito que a mocidade no Evangelho, ela vai em frente. Que Deus te abençoe. Cadê a minha costela? Talvez alguns de vocês vieram com a expectativa de talvez encontrar sua costela aqui nessa noite, ou até mesmo de sair com uma resposta, conforme vocês perguntaram aí: será que Deus, né, tem alguém para mim, tem uma predestinada em algum lugar, em alguma igreja aí, que eu preciso ir lá correndo para conhecer, para buscar? Eu sei que alguns de vocês estão sozinhos, se encontram sem namorado, namorada, sem expectativa em encontrar um companheiro, mas espera no Senhor. Eu também não acredito, né, como a gente já colocou aqui, nessa questão da predestinação em relação a namorado, né, que Deus predestinou alguém para a gente. Mas eu acredito que Deus nos dá capacidade para a gente avaliar as pessoas com as quais a gente convive e perceber se essas pessoas podem ser um futuro namorado ou companheiro na nossa vida. Mas enquanto você não tem essa certeza, busquem no Senhor, né? Peça ao Senhor para acalmar o seu coração, para Deus dar maturidade para você,
para que quando você estiver namorando, você possa, assim, se relacionar de forma madura com o seu companheiro. Não adianta se desesperar. Não adianta buscar a primeira pessoa que surgir na sua vida simplesmente por causa da pressão, por conta dos desejos, por conta das necessidades, né? Por conta dos amigos que muitas vezes cobram, ou dos familiares. Gente, dar resposta para as pessoas simplesmente para agradá-los não é o caminho, né? Acredito que vocês precisam, né, estar aos pés do Senhor, buscando a direção de Deus, e esperar até você ter a maturidade suficiente, ou se já tem a maturidade, avaliar se tem alguém dentro daquilo que o pastor mesmo colocou, que se identifica com você, e aí sim você pode começar a engatar um relacionamento sério, com objetivos claros, sendo honesto com a pessoa verdadeira, né, para poder contribuir para o crescimento do outro. Então, o segredo é oração, é buscar no Senhor, buscar paciência no Senhor, buscar estar perto dEle, porque somente Ele vai te dar graça para que você possa ter controle em todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te dê paciência para você esperar no Senhor. Amém? Ok, então, Claudio, pessoal. Queria chamar ele alguém para entregar uma lembrancinha para os nossos convidados. Gente, queria agradecer demais a presença de vocês, viu? Espero que o tema de hoje tenha trazido esperança, tenha trazido algum direcionamento para a tua vida, você que tem passado por essa aflição de esperar a sua costela. No momento certo vai chegar. Pode entregar ali, Leon. E eu queria agradecer a essa banda aqui, maravilhosa, viu, por aceitar o convite. Vamos aplaudir a banda, gente. O pessoal bom, faz um trabalho muito legal, viu? Deus abençoe a vida de vocês. E é o seguinte, gente, tirar uma foto aqui, deixa eu encostar aqui também. A gente vai juntar aqui para fazer um selfie, rapidão. E é o seguinte, galera, lá embaixo a gente vai estar vendendo... tá aqui na frente mesmo, né? Cachorro quente, refrigerante, R$3, gente, muito barato. Se for sair para gastar R$20 em outro lugar, aí você gasta tudo e não enche a barriga. Aqui está muito barato. E fique à vontade aí, ok? Vamos tocar mais uma música para encerrar? Então, Deus abençoe vocês, vão na paz do Senhor. Abraço um ao outro aí. E até a próxima. Até o próximo Link Sul.